Pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula de Certificação CA300. A gente vai dar continuidade aqui aos demais assuntos que a gente já estava vendo nas aulas passadas. Então, lembrando, né, que esse daqui é o conteúdo programático para a Certificação CA300 da BCIP. E o que nós estudamos até agora foi um pouquinho de intermediários financeiros, do Sistema Financeiro Nacional, um pouquinho de intermediários financeiros, e nós vimos também o Conselho Monetário Nacional. Agora nós vamos estudar o Banco Central. Bom, a estrutura do Sistema Financeiro Nacional é essa, apenas relembrando que o Conselho Monetário Nacional ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ele é o órgão responsável aqui pelo mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio, ou seja, ele dita as regras para que os agentes operadores eles cumpram essas regras. E cabe ao Banco Central e à CVM fiscalizar a atuação desses agentes aqui, para ver se eles estão realmente seguindo as regras do Conselho Monetário Nacional. Por isso que eles são chamados de órgãos supervisores. E estão no sistema supervisor também chamados de órgãos fiscalizadores. Nós vamos estudar hoje o Banco Central, que é um desses órgãos. Bom, o Banco Central do Brasil, ou Bacen, é uma autarquia federal de natureza especial. Foi criado pela Lei 4.595 de 64, que foi a mesma lei que criou o Conselho Monetário Nacional, que inicialmente era vinculado ao Ministério da Economia, mas que atualmente possui autonomia, através da edição da Lei Complementar 179 de 2021. Então, primeiros pontos aqui. O Banco Central ele é uma autarquia de regime especial. E hoje em dia está errado dizer que ele possui vinculação ao Ministério da Economia, né? Antigamente se falava Ministério da Fazenda, mas aí o Ministério da Fazenda ele foi extinto, criou-se o Ministério da Economia com a fusão de várias pastas. Bom, está errado dizer que ele é vinculado ao Ministério da Economia. Por quê? Quando foi editada essa Lei Complementar 179 de 2021, foi dado autonomia ao Banco Central. Se a gente ler essa lei, vai ter uma parte lá que vai estar escrito que o Banco Central ele não possui qualquer vinculação a qualquer ministério. É ausente de vinculação, subordinação a qualquer ministério. Por isso que a gente considera o Banco Central independente. Ele também é considerado o principal executor das políticas do Conselho Monetário Nacional. Nós vimos aí que o Conselho Monetário Nacional ele está preocupado em coordenar a política monetária, creditícia, cambial, fiscal, orçamentária da dívida pública interna e externa. Ele coordena, ele fixa as diretrizes dessas políticas. E o Banco Central, conforme até a gente já falou, ele vai ser o executor dessas políticas, ele vai colocar em prática. Então, percebam que além de ser um órgão fiscalizador, porque ele vai observar se esse pessoal aqui ele está cumprindo as regras do Conselho Monetário Nacional, ele também é um órgão executor. E ele executa as funções de quem? Do Conselho Monetário Nacional. Bom, o principal objetivo do Banco Central é o de assegurar a estabilidade dos preços, isto é, controlar a inflação e assegurar o preço da moeda nacional. Então, o Banco Central ele vai atuar diariamente, através aí de políticas monetárias, tentando manter a inflação sob controle. Afinal, o Conselho Monetário Nacional ele determina a meta de inflação. Ou seja, por exemplo, se o Conselho Monetário Nacional determinar que a meta para o ano seguinte é de 4% de inflação, medido pelo IPCA, que é o nosso indicador oficial de inflação, o Banco Central ele vai ter que atuar através da execução da política monetária para garantir que no ano que vem a inflação esteja aqui, nos 4%. Na verdade, tem um tal de intervalo, né? Que pode ser para mais ou para menos. Se o intervalo for de 1,5% para mais ou para menos, significa que o Banco Central poderia chegar a entregar uma inflação que estivesse entre 2,5% e 5,5%. O 4% é o centro da meta. Esse aqui é o limite inferior e esse aqui é o limite superior. Então o Banco Central ele atuaria para atingir esse intervalo aqui de inflação, medido pelo IPCA. Mas além de assegurar a inflação e assegurar o preço da moeda, também são objetivos do Banco Central. Zelar pela estabilidade e eficiência no sistema financeiro. Suavizar as flutuações no nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Bom,
a estabilidade e a eficiência do sistema financeiro nacional é exatamente essa ideia de supervisor. Ele vai estar ali atuando para manter a estabilidade dos órgãos que atuam no sistema financeiro. Só avisar as flutuações do nível de atividade econômica é porque, assim, a nossa economia, não só do Brasil, mas a de todos os países, o normal é que em determinados momentos nós crescemos e em outros a gente cresça um pouco menos, ou neutro, ou às vezes até cai o crescimento do nosso país, né? Pensando aí no PIB, Produto Interno Bruto. A atuação do Banco Central vai tentar ser de reduzir essas oscilações entre quando sobe e quando sobe menos, tentar manter um crescimento constante. E fomentar o pleno emprego, bom, aí a ideia de que tem que se fomentar que as pessoas elas atinjam um nível satisfatório de pessoas empregadas. Ou seja, pela lógica contrária, seria não deixar o nível de desemprego subir muito. Bom, qual que é a composição do Banco Central? O Banco Central ele é formado por uma diretoria colegiada, a qual é composta por 9 membros, cada um responsável por uma diretoria específica. Daí essas aqui são as diretorias. Está correto nós falarmos que a composição do Bacen é 1 mais 8. Como assim? É 1, que é o presidente do Banco Central, mais 8, que são os diretores. Daí, as diretorias, tirando a presidência, que é o presidente, são essas diretorias aqui. Precisa decorar essas diretorias? Não precisa, mas precisa saber que elas existem. Cada um dos diretores é nomeado pelo presidente da República, para um mandato fixo de 4 anos, não coincidente com o mandato presidencial, que pode ser reconduzido uma vez por decisão do presidente. Ou seja, o cara, quando ele vai assumir a diretoria do Banco Central, ele é nomeado pelo presidente da República. E o seu mandato, além de não coincidir com o do presidente da República, vai ser de até 4 anos, podendo ser de mais 4 anos por decisão do presidente. Então pode chegar até 8 anos. O presidente do Banco Central ele vai iniciar seu mandato no início do 3º ano do mandato do presidente da República. A cada ano do mandato do presidente da República, 2 diretores iniciam seus mandatos no primeiro dia do ano. Essa ideia aqui de tentar não deixar os mandatos dos diretores e do presidente do Banco Central coincidentes com o do presidente da República é justamente para diminuir a intervenção do Poder Executivo no Banco Central, tentando dar mais autonomia para o Banco Central. Então é por isso que existem essas regrinhas aqui. O presidente do Banco Central ele só vai iniciar seu mandato quando o presidente da República ele estiver no seu 3º ano de mandato. E a cada ano do mandato do presidente da República vão iniciar juntos aí 2 diretores, do Banco Central. Os diretores eles devem preencher os seguintes requisitos. Eles têm que ter reputação ilibada, que significa que eles não podem ter tido condenações, tem que ter uma ficha limpa. Eles têm que ainda ter notória especialização em assuntos econômicos e financeiros e eles devem ser aprovados pelo Senado Federal. Ou seja, tem a indicação do nome aí dos diretores do Banco Central e eles vão ter que cumprir esses requisitos. Eles têm que ter reputação ilibada e eles têm que ter notório conhecimento ali em assuntos econômicos e financeiros. Aí depois disso, os senadores eles vão fazer a chamada sabatina, que é para conferir se os caras realmente têm esse conhecimento aí todo que eles necessitam para executar as suas funções. Além disso, os diretores eles podem ser exonerados, né, que é a demissão deles, de seus cargos a qualquer momento, quando alguma enfermidade ou impossibilidade de exercer o cargo. O cara ficou doente, a pedido próprio para deixar o cargo exercido. Ele desertou, cometer algum crime que o impeça de exercer cargos públicos. O cara virou um criminoso. Houver apresentação comprovada e recorrente de desempenho suficiente para alcançar os objetivos do Banco Central. Ou seja, o cara não conseguiu cumprir com a sua função. Então, nessas situações aqui, ele vai poder ser exonerado. Agora, não pode o presidente da República, por livre iniciativa própria, exonerar um diretor do Banco Central. Tem que ter acontecido alguma dessas coisas aqui. Por isso, a ideia de maior independência ao Banco Central, conforme é editada aquela leizinha que a gente viu, a Lei Complementar 179 de 2021. E aí, as funções do Banco Central.
Uma função importante do presidente do Banco Central é de apresentar ao Senado Federal, no primeiro e segundo semestre de cada ano, os relatórios de inflação e de estabilidade financeira, dada a importância desses assuntos para o desenvolvimento econômico do país. Se a inflação exceder o teto previsto anualmente, o presidente do Banco Central deve apresentar justificativas do porquê isso aconteceu mediante carta aberta dirigida ao presidente do Conselho Monetário Nacional. Ou seja, a gente colocou aquele exemplo, né, que a meta foi de 4% de IPCA, com um intervalo de 1,5% para 5,5% e para baixo 2,5%. Ou seja, se a inflação exceder o teto, né, se exceder 5,5% nesse nosso exemplo aqui, se a inflação medida ficar aqui, o presidente do Banco Central vai ter que apresentar as justificativas do porquê isso aconteceu, mediante carta aberta, dirigida ao presidente do Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Economia. Então o cara vai ter que explicar por que ele não conseguiu desempenhar a sua principal função, que é de assegurar a estabilidade da moeda nacional e de controlar a inflação. Essa carta aberta é porque todas as pessoas podem ver essa carta aqui, que é as desculpas do cara de por que ele não conseguiu desempenhar essa função. Lembrando que quem determina isso daqui é o Conselho Monetário Nacional. Então ele está pedindo desculpas para o cara que disse o que ele tinha que fazer. O Conselho Monetário Nacional estipulou que ele tinha que atingir esse intervalo aqui e ele não atingiu. Ainda, outras funções. Emitir papel moeda nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. Tá? Emitir papel moeda é colocar o papel moeda na economia. Tire essa parte aqui de limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, porque hoje em dia já não precisa mais dessa autorização do Conselho Monetário Nacional. Emitir moeda, de novo, é colocar mais moeda na economia para executar a política monetária. Isso fica mais claro quando se estuda a política monetária. O que vocês têm que saber aqui é que emitir papel moeda é uma das funções do Banco Central. Determinar os percentuais de recolhimentos compulsórios, que é um recolhimento de valores que estão em depósito à vista e depósito a prazo nas instituições financeiras. Elas são obrigadas a pegar esse valor e depositar no Banco Central, um percentual disso, né? E quem determina esse percentual é o Banco Central. Realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. Notem que essas duas funções aqui, o Banco Central está executando a função de banco dos bancos. Numa, ele está guardando de forma compulsória para as instituições financeiras os seus valores. E na outra, ele está emprestando dinheiro às instituições financeiras para prover liquidez para essas instituições. Ainda, ele conduz as políticas monetária, cambial e de crédito. Afinal, ele é um executor das atribuições do Conselho Monetário Nacional. Ele determina, via o seu Comitê de Políticas Monetárias, a meta da taxa de juros de referência para operações de um dia, a chamada taxa Selic. Ele também fiscaliza e disciplina as instituições financeiras e demais entidades autorizadas a operar por ele mesmo. Concede também autorização de funcionamento às instituições financeiras. Então, essas daqui são as principais funções do Banco Central que vocês têm que saber. Eu acho que as principais aí é o fato dele poder emitir papel moeda, de ele conduzir a política monetária e de determinar a meta da taxa Selic através da atuação do seu Copom. Tá? Bom, assim a gente termina aí, então o Banco Central para a nossa certificação CA300. Ligue-se aí nos pontos que eu dei destaque para vocês. Até a próxima aula.